Edilei da Band, e hoje estamos recebendo, né, nessa nova edição, pela primeira vez, ela que já é estourada aqui no Edilei, né? Ela que já é praticamente dona da casa. Daniela Borges, seja bem-vinda. Um grande prazer receber você agora também nessa nova gestão da OAB Bahia. Breno, a liga é para mim estar aqui novamente. De fato, já me sinto aqui em casa. E agora, nessa nova versão aqui do Edilei, o Edilei Band. Parabéns pela nova edição do programa. Alegria poder estar aqui e também estar aqui reeleita, né? Muito Exato. bom. Obrigado. E como é que foi essa questão da reeleição, né? A gente sabe que a OAB da Bahia, ela movimenta a Bahia, ela movimenta cada cidade, as subseções, né? Como foi a renovação e como é que você está se sentindo para essa nova gestão? Como é que está o espírito, o coração? A eleição é um momento muito especial. Eu, pessoalmente, acho que é um momento da gente ter feedbacks, da gente ouvir a advocacia. A gente incorporou ao longo da campanha vários projetos e propostas a partir do que a gente dialogou com a advocacia. Então, nossa expectativa agora é tornar tudo isso realidade. Eu estou muito entusiasmada, não teria me candidatado à reeleição se não fosse para fazer mais e fazer melhor. Então, o compromisso da gente é, nesses próximos 3 anos, avançar ainda mais, realizar ainda mais em prol da advocacia baiana. A gente vive ainda, né, muitos desafios, na realidade, especialmente da nossa justiça comum, mas a OAB faz sua parte de forma combativa, atuante, firme. A gente tem tido conquistas e vamos ter ainda mais. Com certeza. E uma das, assim, a OAB já começa agora, nessa época de São João, aí já falando do forró da OAB. Então, eu já quero convidar todos e também abrir o espaço aqui para falar sobre o forró da OAB, que vai ter agora dia 13 de junho, uma data especial. O Edilei vai estar lá, né, dançando forrozinho e também fazendo a cobertura. Você quer curtir essa festa, não deixe de estar lá com a gente, né, Dani? Pô, Breno, primeiro falar para vocês, né, que esse forró já é uma tradição. E o forró da advocacia, esse ano contando com o apoio do Edilei e também com bandas incríveis. A gente vai ter Forró do Tico, Cavalo de Pau, Virgílio e outras grandes atrações. Sexta-feira, dia 13, na Pupileira. Corra lá. No ano passado, os ingressos esgotaram. Esse ano, as vendas estão bem aceleradas. Corre lá para você não ficar de fora. E você sabe, se você ainda não tem seu ingresso, deixa aqui o seu recado, porque o Edilei, quem sabe, pode ajudar você a estar no forró da advocacia do dia 13 de junho, né, na sexta-feira, para você dançar o forrozinho, se animar e também estar interagindo, né, Dani? Porque eu acho que essas oportunidades de interação, elas fortalecem a advocacia, fortalecem essa interação que existe entre os advogados e o bate-papo sempre acaba, quem sabe até alguém leva lá, um cliente vai chegando e amadurece as questões profundas da advocacia, como a questão agora polêmica dessa questão do golpe do advogado. Eu acho que você deve ter perdido várias noites de sono, né? Porque o golpe não é do advogado e acaba sendo do golpe do advogado, mas são estelionatários, pessoas que, né, aproveitam de informações que muitas vezes são públicas para enganar até os nossos clientes, né? É um golpe de criminosos, né, que se passam falsamente por advogados. Eu já fui vítima. Já tenho meu boletim de ocorrência, cobrando da polícia a investigação. Esse é um tema hoje que preocupa a advocacia do Brasil todo, mas não só a advocacia, mas a população. É um golpe que tem, na verdade, gerado prejuízos para a advocacia e para as partes, os cidadãos em nosso país. E a gente tem adotado uma série de medidas em relação a isso. É muito importante, Breno, você trazer esse tema, até lhe agradecer, porque hoje esse tema é um tema de utilidade pública. Então, você aí que está nos acompanhando, né, não transfira dinheiro, né, em razão de mensagens que você receba de números que não estejam salvos, porque normalmente eles fazem isso, né? Eles já mudei de número. Então, para chegar ao cliente como se fosse ali supostamente o advogado, e com um número, né, desconhecido. Então, muito cuidado com mensagens que você receba de pessoas que você não conheça, de números que você não tenha salvo. Certifique-se, procure ligar para o seu advogado, ligar para os números que você já tem do seu advogado, o escritório, antes de fazer qualquer tipo de transferência ou pagamento em Pix. Essa é uma mensagem que eu mando assim para a sociedade de maneira geral. E para os advogados, Breno, a gente tem hoje que informar realmente
todos os nossos clientes sobre a importância dessa cautela, de atualizar o número, dizer, olha, meu número é esse, né? Não aceite mensagem de nenhum outro número. Então, acho que são várias cautelas que a gente tem que ter. E a OAB tem feito a sua parte também. Então, a gente está com a campanha. Inclusive, nós fizemos várias campanhas no ano passado, Bahia. E a gente, como esse problema é um problema nacional, nós nacionalizamos a campanha. Então, hoje a OAB Nacional está com a grande campanha. Matéria foi tema do Fantástico, matéria foi tema do Jornal Nacional, justamente para dar visibilidade. A gente aqui na Bahia acompanha junto com a Polícia Civil, o aspecto de investigação, e também junto ao Ministério Público. A gente tem um canal onde a gente recebe denúncias dos casos em que nós detectamos os golpes. A OAB não é Polícia Civil, gente. A OAB não tem esse poder investigatório, não tem esse poder efetivamente de desvendar essas quadrilhas, mas a gente tem procurado subsidiar as investigações e acompanhar essas investigações, cobrando uma resposta rápida, e a importância da gente desmantelar, porque são verdadeiras quadrilhas hoje que operam esse tipo de golpe. Então, você que é advogado, se por acaso, né, foi realizado algum golpe com o seu nome, procure no site da OAB, envie os casos, a gente tem acompanhado todos os casos, e vamos aí difundir o máximo possível essas informações, né, essa campanha importante de conscientização. Com certeza. E, assim, a gente sabe, Dani, que assim como tá tendo esse golpe, né, contra a advocacia, né, contra os nossos clientes, tem também umas tentativas de enfraquecimento das instituições. A gente estava conversando aqui nos bastidores que muitas vezes a gente tem críticas a determinadas instituições, mas que a gente não pode nem fazer diretamente porque a gente está vivendo uma situação tão que a gente às vezes passa a ser instrumento de alguém que busca atingir algo que não é para melhorar, não é uma crítica que busca melhorar, mas uma crítica que busca destruir. E aí não tem como a gente falar sobre uma coisa que está atingindo a advocacia, que é não querendo criticar o tribunal diretamente, né? Mas está tendo a greve dos servidores e afetando a advocacia, afetando a vida de várias pessoas que estão tendo aí. Eu sei que a OAB está acompanhando isso de perto. Como é que está isso? A gente tem procurado, Breno, fazer uma atuação muito equilibrada, mas ao mesmo tempo firme e combativa no que se refere à garantia da prestação jurisdicional contínua. A prestação jurisdicional é um serviço público essencial e não pode ser interrompido. Então, desde o início, a gente tem dito, né, que a gente apoia os pleitos de criação de novos cargos, de aumento do salário dos servidores. A gente sabe que é legítimo as pessoas buscarem melhorias na sua remuneração, mas isso não pode se dar com sacrifício de alimentos das partes, da continuidade no que se refere ao mínimo do andamento desses processos e, sobretudo, no que se refere aos alvarás. Então, a OAB da Bahia, desde o início, vem dialogando, buscando construir soluções, junto tanto com os sindicatos, quanto também com o tribunal, com a ALBA, com também o governo do estado. Tivemos uma reunião com o governador em exercício, na época, Geraldinho, para tratar do piso salarial, mas como estamos também no período da greve, tratamos das demandas da greve. Então, a gente acompanhando. Mas existem questões urgentes. Existe um movimento de um sindicato com mais ênfase, né, que é o Sintage, de tentar, imagine, não emitir alvará como uma política para, né, sancionar a população, o cidadão e o advogado que precisa daquele alvará, que são alimentos. Acontece que acontece que esse cidadão não é a ALBA, não é o empregador desse servidor. Então, a gente está justamente sacrificando a ponta mais fraca dentro dessa realidade sem que se consiga efetivamente o efeito. Então, nós imagine, eu quero até explicar um pouco para você que está em casa, que está nos assistindo no YouTube, aí pelo Instagram também, que o alvará, ele é o instrumento que, quando termina o processo, a parte que perdeu o processo vai lá e deposita isso na justiça. O juiz emite um alvará e permite que você que ganhou o processo depois de anos e anos de sacrifício, vá lá e saque seu dinheirinho suado, aquele dinheiro que foi feito justiça naquele caso. E aí, infelizmente, a pessoa chega lá, não tem como sacar o dinheiro. E eu não consigo compreender como é que trabalhadores, em busca de uma justa remuneração, que eu acho legítimo,
não compreendem o que é a realidade da advocacia hoje. Né? Hoje, a advocacia, uma boa parte da advocacia precisa desses alvarás ao longo do mês para colocar comida na mesa. O nosso estado, a gente tem um percentual muito significativo da advocacia, Breno, que ganha até 5 salários mínimos, mas não é de um empregador. São 5 salários mínimos na correria, né, da liberação desses alvarás dos clientes, da liberação de alvarás de honorários, é o trabalho do advogado. Então, é muito difícil, na minha avaliação, você justificar, você como trabalhador, né, que você, na sua atuação, você ignore a importância também de alimentos para, né, a advocacia, que é uma profissão liberal, portanto, não tem salário fixo, inclusive a greve os servidores fazem com a remuneração garantida, se bem que a presidente trouxe agora um decreto, né, sinalizando a questão do corte de ponto, mas eu queria só complementar, Breno, que a gente entrou com ação civil pública e conseguimos uma liminar, né, para que pelo menos 60%, né, dos serviços funcione de forma efetiva. Não é o servidor estar lá, bater o ponto e ficar assim de braços cruzados. Não, é um funcionamento efetivo das unidades em pelo menos 60%. Né? Então, essa liminar está sendo descumprida. A gente já peticionou informando e comprovando o descumprimento em razão da ausência de movimentação dos processos, em razão da ausência de expedição de alvarás. A gente foi juntando esses números, né, mostrando que alvarás não estão sendo expedidos, que os processos não estão sendo movimentados, ou seja, que a liminar está sendo descumprida. Estamos aguardando a decisão do tribunal em razão desse pedido. Quando você fala isso, eu fico... Você sabe que eu sou apaixonado pela advocacia. Eu sou, né, um fã seu, um admirador, e sei que você também comunga dessa mesma paixão pela advocacia. E não tem como a gente falar em advocacia sem cuidar do interesse geral. E a OAB cuida desse interesse, e o advogado ele também é fundamental ao interesse da justiça. E muitas vezes a gente se depara com lutas que são legítimas, né, que são chamados interesses coletivos, né? A gente cuida do interesse público de uma forma geral, com o interesse de todos, o interesse público acima do interesse coletivo, que é o interesse grupesco, corporativo, daquelas instituições ali. E, assim, quando eu vejo a OAB atuando assim, eu sempre vejo ela atuando no interesse público. Eu queria te parabenizar, aproveitar aqui essa oportunidade, né, para você aí, e aproveitar já também, já que Dani está aqui fazendo nos honrando com sua presença, para que você curta, compartilhe, né? Depois vão ter os cortes aí, também mande para os seus amigos, pro seu que é advogada, que é advogado, e para o servidor da justiça, para a gente conseguir fazer a transformação tão necessária que a sociedade precisa, né, Dani? Exato, a OAB poderia ter entrado com a ação pedindo que a greve foi declarada ilegal, nós não fizemos isso. Né? A gente fez no sentido de garantir efetivamente o funcionamento de 60%, que é o que está pacificado hoje nos tribunais. E, claro, a compreensão aqui de que o alvará é, sim, essencial e toda atividade ela tem que funcionar e os alvarás como prioridade. E é interessante também, Breno, que a gente também está recebendo todos os casos de alvarás que não estão sendo liberados. Então, a gente está com um canal que o advogado informa ali os dados do caso, do processo, e a gente tem encaminhado isso tanto para o TRF, para demonstrar o descumprimento da liminar, como também junto ao tribunal pedindo providências, tanto para a corregedoria como também para a coordenação de primeiro grau. Então, a gente tem atuado tanto nos casos individuais em que a gente identifica os problemas. Então, o colega advogado que está aí pode nos procurar. Semana passada, a gente encaminhou 276 casos que tinham chegado até nós. E a gente já tem notícia que esses casos estão sendo resolvidos, né? Ou seja, esses alvarás parados sendo emitidos. E a gente continua com o canal e nosso objetivo é toda semana a gente está informando os novos casos, né, para poder pedindo providências à corregedoria e à coordenação de primeiro grau. Então, muito importante os advogados também saberem que a gente está atuando em absolutamente todas as frentes. A gente tem um desafio maior com o Centage. O Cipojude, desde o início, se mostrou sensível à demanda remuneratória de vida, de alimento do advogado no tema do alvará. Mas infelizmente o Centage ainda não. Trabalhando em todas as frentes, eu sei que inauguramos agora a sala da advocacia em Paulo Afonso. Sim, sim. O trabalho não para, né? A gente tem esse compromisso de levar salas em todos os espaços. A gente ontem entregou uma sala da advocacia
na unidade do sistema prisional em Paulo Afonso. E eu digo sempre, Breno, que essas salas, elas atendem não apenas o advogado ali da subseção, ali daquele município, mas atendem a advocacia do estado todo e muitas vezes de outros estados também. Ali em Paulo Afonso, por exemplo, tem advogados que vêm, inclusive, muito pertinho ali na divisa de Pernambuco, de Alagoas. E é o equipamento, né? A impressora, é o computador, é a internet. Às vezes o advogado precisa fazer uma procuração ali na hora para poder pegar a assinatura do cliente. Então, é algo que impacta muito positivamente a vida da advocacia. Na gestão passada, nós entregamos 83 salas novas, né, reformadas e novas do zero foram 46 e as outras reformas. E isso é uma prioridade. A gente hoje tem sala, Breno, mesmo onde não tem fórum. Então a gente tem sala em Campo, já vou falar de Campo Alegre de Lourdes? Já. Campo Alegre de Lourdes não tem fórum, mas Campo Alegre de Lourdes tem uma sala do OAB. E aí o pessoal, quando a gente inaugurou, perguntou assim, mas para que vocês foram fazer uma sala do OAB onde nem fórum tem? E eu digo sempre, Campo Alegre de Lourdes pode não ter fórum, mas Campo Alegre de Lourdes tem advogado. E onde tem advogado, o OAB da Bahia está presente. Lá tem 38 advogados com a sala equipada à disposição da advocacia. Ô Dani, essa questão da gente falar da sala no presídio, geralmente nossa sociedade hoje, a gente tem que tomar bastante cuidado com muitas coisas. Uma das coisas é essa questão da pessoa que passou pelo sistema prisional. E eu vi aqui, né? Eu sei que não estava nem na pauta aqui para a gente conversar, mas eu fiquei assustado com a repercussão que teve do sindicato, da Polícia Penal e outras instituições, com a nomeação de uma pessoa que para trabalhar no presídio, que havia sido egresso, que havia sido ressocializado, vamos dizer assim, né? Eu nem entrei no caso, não sei quem é a pessoa, não estou defendendo a pessoa, mas como é hoje que a gente tenta condenar uma pessoa à prisão perpétua ou à exclusão perpétua da sociedade porque ela cometeu um erro e, às vezes, como diz o povo, já pagou seus pecados lá dentro e agora sai e continua a perseguição e não pode nem contribuir para o sistema prisional do qual ela fez parte e sentiu na pele aquela questão? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sei que é uma coisa que a gente não estava aqui na pauta, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais humano, e eu sei que a OAB compreende os direitos humanos como tema fundamental para a sociedade, né? Eu acho que do ponto de vista jurídico, não há o que se discutir. O direito brasileiro, ele traz o instituto não só, né, da ressocialização, mas da reabilitação. Não sou criminalista, mas uma vez ali a pessoa condenada, cumpriu, existe inclusive a reabilitação. E isso está juridicamente previsto no nosso ordenamento, é garantia das pessoas. E a gente tem uma série de direitos fundamentais, baseados em direitos humanos, que desde a Revolução Francesa vem se consolidando dessa compreensão de se abolir penas perpétuas. Não é possível penas perpétuas, do ponto de vista jurídico, e essa pessoa tem um total direito de exercer de forma plena tudo que é possível do ponto de vista desses marcos jurídicos. Então, a pessoa vai poder fazer um concurso, a pessoa vai, né, enfim, dentro do que está nos marcos regulatórios. Agora, eu acho que existe uma outra dimensão, que eu acho que é a dimensão da sociedade, porque eu brinco sempre e falo que a gente que é da área jurídica, a gente às vezes acha que o direito, ele é tudo. Mas existem vários códigos coercitivos de conduta, né? O direito, ele é um elemento indutor de comportamento. Mas a sociedade tem outros fortíssimos, né? Uma cidade do interior, Ave Maria, né? A rede que se estabelece, às vezes, de controle. Eu sou do interior, posso falar bem, né? Então, às vezes, a pessoa ali, que eu brinco e falo que no interior a palavra vale mais que um contrato assinado, né? Para muita gente. Por quê? Porque a palavra tem peso ali. Se a pessoa descumpre a palavra dela, nunca mais ela vai ter credibilidade junto àquela sociedade. Então, esses códigos que vão sendo construídos, morais, né, muitas vezes trazem bons valores e muitas vezes, na verdade, eu acho que são calcados em sentimentos, às vezes, de não perdão, né, de uma menor generosidade com o outro. Então, eu acho que existe uma discussão jurídica e eu acho que juridicamente é possível, né, eu não conheço, isso até deveria ter dito no começo, eu não vi a notícia, eu não vi o caso, né?
Mas se os Eu requisitos... só até desculpa por trazer esse caso aqui, porque Não. foi uma coisa que me chocou, aí a gente vai no bate-papo, nesse bate-papo leve, lá a gente vai conversando. Tô falando em abstrato. Do ponto de vista, não conheço caso, não sei quem é a pessoa, não vi absolutamente... Também não sei quem é a pessoa. Não vi nem notícia. Mas em abstrato, se a pessoa foi reabilitada, se as exigências legais para o concurso, né, não trazem nenhuma ressalva juridicamente, é possível, né? Se para o direito não há nenhum impedimento, aquela pessoa deve poder. Agora, a gente precisa também refletir, enquanto sociedade, uma mudança, na minha avaliação, né, numa compreensão da gente ser mais generoso e exercer mais a nossa capacidade de perdoar, né? Eu acho que os valores cristãos, eu tenho alguns que eu acho que são muito valiosos, e um deles é a nossa capacidade, né, de perdoar e de fato, poder ter empatia com o outro. Então, eu acho que tem essa dimensão também. Outro dia eu estava tendo uma conversa, até familiar, sobre essa questão do perdão. Porque o que é o perdão? O perdão é você se doar ao máximo. O que é uma coisa feita? É aquela coisa que a gente fez, mas é uma coisa perfeita. É quando você faz de uma forma, da melhor forma possível. E perdoar, ele tem esse significa se doar ao máximo. E qual o nosso ensinamento? É justamente isso, é o que a gente pode doar, o que a gente há de melhor, né? Então o perdão, ele é muitas vezes o que há de melhor no ser humano, e se a gente não consegue extrair isso da gente, tem algum erro aí nessa... A nossa sociedade, ela está muito vinculada hoje também a essa questão de respostas imediatas, respostas que são, que muitas vezes não estão focadas na profundidade do ser humano. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você, porque é o seguinte, como é que estão nossas crianças hoje também, com essa questão da rede social? Eu sei que, saindo aqui desse papel de presidente da OAB, a sua preocupação enquanto mãe, enquanto, né, eu sei que você tem uma família linda, tal, e parabéns por essa família, com essa sociedade que a gente está vivendo, de cada vez mais atingindo nossa saúde mental, requerendo respostas imediatas da gente sobre coisas que a gente vê ali, às vezes a gente não tem nem paciência de ver um podcast, tá tendo um bate-papo gostoso, mas são 50 minutos, a gente vai logo adiantando, vai logo passando, né, com a mãozinha assim, coisas de segundos, e isso acaba condicionando a gente a ter cada vez mais o prazer imediato, a dopamina, a resposta química do nosso corpo para poder fazer isso. Como é que está a sua preocupação com isso? Educar é sempre um desafio imenso, e sobretudo educar as pessoas que você mais ama no mundo, que são seus filhos, né? E o mundo, ele está mudando muito rápido, sem que a gente necessariamente tenha tempo de absorver e processar não só as mudanças, mas os impactos das mudanças no mundo. Então, em alguma medida, eu me sinto até sortuda de poder estar tendo a condição de pensar sobre o uso de telas, né? Eu tenho um filho, Bento, de 8 anos, Theo, de 11. Pensar isso hoje com já algum tempo de telas e de estudos sobre os efeitos dessas telas nas crianças, né? Então, assim, só para dizer que eu falo também de um lugar de quem consegue olhar um passado, né? Porque é muito difícil a gente julgar as pessoas. Eu acho que a gente não deve nunca fazer isso, mas as reflexões que hoje eu faço, e meus filhos não têm celular, espero efetivamente aí eu demorar ainda, né? No primeiro momento eu dizia que Theo com 12 anos ia ter, hoje eu acho que não. Hoje tem dados já mostrando o impacto das redes sociais nas crianças e nos adolescentes, o aumento, inclusive, de suicídios em meninas, justamente até os 16 anos e diretamente associado ao uso das redes sociais. É uma época muito desafiadora, né? Para você estar se descobrindo a sua identidade, o seu valor. E nas redes sociais só existe o perfeito, só que é o perfeito do virtual, porque na realidade nada é perfeito. Então essas crianças, esses adolescentes que estão construindo sua identidade não têm necessariamente a condição emocional de lidar com isso. Para os adultos é difícil, né? A gente tem um aumento, estudos também sobre depressão, essa coisa. Eu não sei se você sente essa dificuldade, mas quando eu vou ler um livro, por exemplo, às vezes me dá aquela agonia, então eu preciso me reeducar, respirar e voltar a ter aquela paciência que eu tinha antes. E eu acho que, então assim, o celular lá em casa não, e tem tela, porque também você não pode ignorar o mundo em que eles vivem, mas aí a gente limita.
né? Então, o tablet é um tablet para os dois, tem limite de tempo, né? E eles reclamam, mas é isso aí. Então, eu estava esses dias conversando com uma amiga, porque ela meio se surpreendeu, porque eles... restaurante é um desafio, né? Bar, porque as crianças ficam agitadas. E aí é um momento que, às vezes, a gente dá uma tela. E os meus já foram acostumados, eles levam um livro. Ou vão brincar, e aí às vezes também destrói o palito de dente que está na mesa, o guardanapo, aí você fica meio nervoso, fica com vergonha. Mas antes, na minha avaliação, isso do que... enfim, mas é muito desafiador, né? E eu acho que esse ponto que você falou, né, sobre essa ansiedade que as pessoas têm, se você parar para pensar, tem gente que fica assistindo as coisas com velocidade, né? Mas a mente da gente, ela tem um tempo para absorver as coisas. Então, se você traz mais informação em menos tempo, aquilo vai, de fato, né, saturando. E aí você vê o problema do burnout. Então, eu acho que o que é interessante é a gente pensar em educar melhor, né, nossos filhos com base nessas informações, com todas as dificuldades porque a pressão é muito grande. Então, quando você tem um filho, por exemplo, numa turma que todos os colegas têm, e seu filho não tem um aparelho, é muito desafiador. Né? Então, hoje existem várias escolas, o movimento Desconecta, né? E meu marido gosta mais desse tema e está em alguns desses grupos. Então, a gente precisa ter esse esforço individual, mas também tentar, né, mudar essa compreensão aí coletiva. Acho que a lei que proíbe o uso de celular dentro da escola foi muito boa, porque isso já diminui um pouco essa pressão, porque tem coisas boas, né? Tem muita coisa boa na tela, no celular, de você ter essa facilidade de informação. Mas eu acho que o que a gente tem é que dosar o equilíbrio. Eu estou terminando meu doutorado e quando eu vou escrever, eu tenho que botar meu celular longe. Porque às vezes eu estou lá escrevendo e eu, sem querer, quando eu vejo, já estou com o celular na mão. Como é que eu descobri isso? Porque, como eu deixo o celular longe, quando eu vejo, ou seja, eu parei e cadê? Porque eu não achei. Né? Se ele estivesse do lado, eu já ia estar com ele e não teria nem visto. Então, para eu poder me concentrar nos períodos, né, que eu separo, eu olho o celular de manhã, meio-dia e à noite, para eu conseguir me concentrar plenamente ali no que eu estou fazendo. Então, são muitos desafios que as crianças e nós também estamos vivendo. E fico feliz de estar trazendo aqui um pedaço, né? Uma parte de Dani que eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Que é essa Dani mãe, essa Dani família. E agora essa mãe do doutorado aí, né? Eu sei que é um desafio enorme. E eu sei que você lançou uma pós-graduação em Direito Tributário, você faz parte, é professora, você integra aquela equipe da Faculdade Baiana de Direito com um grande jurista. Eu não vou fazer propaganda, não, vou deixar que você faça a propaganda aí. Como é que está sendo esse desafio, verdade, professora? Assim, eu amo advogar é minha paixão, e a docência também. E eu sei que ser advogada me faz uma professora melhor, porque eu tenho uns exemplos para dar em sala de aula, eu tenho vivência da advocacia para levar na minha área tributária. Então, a advocacia me torna uma professora melhor e a docência também me torna uma advogada melhor. Né? Porque eu estou sempre estudando, os alunos estão sempre provocando. E a convivência com o Fred Didier, os outros professores na qualidade também de... Exato. Aquela troca, né? Como... É um ambiente, né? Um ambiente muito rico. Eu sou professora concursada da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito e coordeno uma pós-graduação em Prática e Direito Tributário na Faculdade Baiana, que é a faculdade que tem como nosso coordenador o Fred Didier. E é muito, né, bom, porque a gente se vê diante desses temas hoje de reforma tributária, Breno, as maiores mudanças que o direito tributário passa assim nos últimos 100 anos. Tinha que ser na sua época, Dani. Não, mas tinha. Só para isso, ó, você, como presidente da OAB, enfrentou a pandemia. Aí você é tributarista, enfrenta a reforma tributária, enfrenta os desafios do... Como é que... É muito desafio. Eu falo isso com minha esposa que fala isso, velho, na hora da gente ser velhinho, aí aparece um bocado de velhinho malhado nas redes sociais pra gente também ter que, né? Se preocupar. Na minha vez, não podia dar uma relaxada. Mas, assim, a reforma tributária, ela tem lados bons também, né? Assim, é desafiadora
Eu, inclusive, uma das questões do doutorado é que eu mudei o tema do meu doutorado, porque eu escrevia sobre ICMS e substituição tributária. A reforma vai extinguir o ICMS. Até 2033 não teremos mais ICMS nem substituição tributária. Então, eu ia escrever uma tese sobre o passado. Eu tive a ousadia, estimulada pelo meu orientador, professor Edivaldo Brito, de mudar. E aí estou na luta para concluir a tese. Mas para a advocacia, a gente hoje já está tendo um boom, né, de trabalho mesmo, porque são mudanças muito estruturais, com impactos mesmo de dúvidas das empresas sobre o como fazer, como interpretar, como aplicar. Nós temos a criação desses 2 novos tributos, IBS e CBS, numa lei complementar esse ano, elas entram em vigor no que vem. Não é uma fábrica chinesa nova que está chegando no Brasil, não. Parece, né? É porque tributária é cheio de siglazinha mesmo, né? IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ter a receita compartilhada para estados e municípios. Que era Instituto Brasileiro de Saúde. Podia ser, né? Mas é o Imposto sobre Bens e Serviços, que a receita é compartilhada entre estados e municípios e vai substituir o ICMS e o ISS. Só que ele vai aumentar aos pouquinhos e o ICMS e o ISS reduziam aos pouquinhos. Então, essa transição só acaba em 2033. E PIS/COFINS não, a CBS, que vem, os dois vêm como teste ano que vem, alíquotas baixas. E aí, a partir de 2027, PIS/COFINS deixa de existir, a CBS passa a incidir plenamente. Ou seja, uma longa transição, vai aumentar Dani, as ações tributárias. A maior propaganda que você fez sobre o processo legislativo foi essa explicação aí agora. Porque o tributário está inserido no processo legislativo. Essa reforma tributária passou por lá. E a linguagem que a gente tem, o Edilei surgiu para isso. Para a gente discutir determinados temas e transformar, né, a linguagem burocrática, o juridiquês, fazer a ponte entre essa linguagem ortodoxa e complexa e levar para a sociedade de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, com essa mesma tranquilidade, eu quero dizer para você e fazer uma crítica que eu acho que a OAB tem também, que é a pouca qualidade dos cursos de direito. E eu estou falando, inclusive na UFBA, na Católica, né, na UXA ou na Unifax, nas outras universidades, na Jorge Amado, que eu tive lá recente, na Unirui, que tem o professor Edson, são pessoas... A gente sabe que essas faculdades às vezes se esforçam, mas o próprio currículo não deixa. Dani, as aulas de processo legislativo, 1 ou 2 aulas no curso todo. Então, como é que o advogado é preparado para trabalhar com a lei pronta e não trabalha no fazer da lei, né? Como é que você observa isso e como é que você observa a importância da Comissão de Processo Legislativo, que tem Paulo, que tem Lorena, que tem várias pessoas maravilhosas. Tem Breno. Que eu não sei nem como é que tem Breno. Essas pessoas me escolheram para estar chefiando. Eu já falei várias vezes, vocês que vão ser o presidente aí, porque eu acho que... como é que você enxerga essa questão aí, que está posta na sociedade, na nossa cara? A gente não estuda lei orgânica, a gente não estuda a Constituição do Estado da Bahia, que é tão bonita, que fala sobre participação popular de uma forma tão bonita, a formação dos conselhos de Estado, que está na Constituição desde 89, e a gente não estuda isso no curso. De fato, a OAB ela tem críticas, né, sempre numa perspectiva de buscar uma melhoria na qualidade do ensino jurídico no Brasil. As nossas críticas são construtivas, porque a gente sabe que é de uma educação jurídica de qualidade que a gente tem um sistema de justiça de qualidade. Porque todos os atores do sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, eles vêm a partir desses cursos. Então, a gente tem essa atuação, a atuação, tem a Comissão de Ensino Jurídico. De Educação Jurídica, inclusive a OAB Nacional, sempre atuando, e a gente teve recentemente agora, né, essa proibição dos cursos EADs na área jurídica, isso foi muito importante, uma vitória. Agora, de fato, a gente precisa pensar a qualidade dentro da perspectiva da formação, né, dos nossos alunos e curricular, e aí você fez uma pergunta muito importante. Primeiro, de falar que a comissão é uma comissão muito importante. Breno Modesto, né, na verdade, é o nosso presidente da Comissão de Processo Legislativo, faz um trabalho maravilhoso, porque conhece muito do assunto, né, trabalha com isso, então agrega e contribui nessa perspectiva e nessa dimensão. Então, aproveitar aqui para fazer esse registro para você e todos os membros da comissão também. Mas falar que
a boa compreensão do processo legislativo, ela é muito importante na minha avaliação para o profissional do direito, porque não apenas porque a gente vai poder discutir aspectos de legalidade e constitucionalidade quando houver ofensa ao devido, né, ao processo legislativo, mas porque isso faz a gente também compreender melhor e ser capaz de interpretar e determinar melhor a aplicação dessas normas, não é? E, ao mesmo tempo, o bom processo legislativo produz normas melhores. Eu acho, Breno, que um dos grandes problemas do nosso país é a insegurança jurídica. E, às vezes, a insegurança jurídica vem em razão de uma não boa técnica legislativa, né, dentro do que a gente tem. E aí cria-se textos dúbios, né, cria-se ali brechas para essa insegurança jurídica. Então, eu acho que o processo legislativo ele é importante em diversas dimensões. Reduz judicialização. E aí eu quis trazer um exemplo do ponto de vista do dia a dia da advocacia, mas também no ponto de vista de um interesse público que existe em leis melhores elaboradas, né? Leis que tenham, de fato, ali o processo não só seguido na forma, mas na técnica mesmo do texto, porque eu sei que o processo legislativo também cuida disso. Nós temos, inclusive, leis no Brasil que regulam isso e nem sempre... 95/98, né? A lei e nem das leis. sempre são cumpridas, né? Então, e aí com isso a gente pode diminuir insegurança jurídica, diminuir litigiosidade, como você bem falou, que é um tema hoje, né? Parece que virou um problema o número de ações e uma das causas, porque às vezes se quer colocar a responsabilidade no advogado, coitado, que está ali, na verdade, em nome da parte, buscando a segurança jurídica, buscando a efetividade de direito. Então, na verdade, o advogado está ali como porta-voz do cidadão. E ao invés de se pensar sobre problemas mais estruturais, como essas leis são elaboradas, porque muitas vezes direitos já garantidos em jurisprudência não são cumpridos pelo próprio Estado, não são assegurados pelo próprio Estado, né? E aí terminam gerando a necessidade do cidadão ajuizar a ação. Ô, Dani, ó, cada papo, cada coisa que você vai falando, eu vou me encantando e vou buscando fazer mais perguntas, mas eu sei que o seu tempo aqui que a gente disponibilizou, ele é curto, a gente tem mais entrevistas aqui na Band, né, tem outras pessoas que querem também conviver com você, a gente tem vários advogados aqui fora, gente, no Horto, aqui em Camaçari, que estão querendo aí tirar uma foto com o Dani, que estão querendo conhecer melhor a nossa presidente, e então eu vou aqui deixar esse espaço aberto, né? Primeiro, não posso deixar de fazer essa entrega aqui, que é convidar você, a OAB apoia, né? Hermes, a diretoria, Rafael Pitombo, Daniel, todo mundo, para que vocês estejam também com a gente lá no dia 11 e 12, na Assembleia Legislativa, que a gente vai fazer um seminário, que é o primeiro encontro sobre comunicação legislativa. Isso é fundamental, Dani, porque assim, ó, a gente estava falando da qualidade do processo legislativo. E como comunicar essa qualidade? O tema mesmo que eu sugeri era dever do Estado e direito do povo, comunicação legislativa. Porque comunicar não é simplesmente você dizer o que você fez, é você também deixar um espaço aberto para que a sociedade possa dizer o que ela pensa sobre o poder legislativo e sobre como se fazem as leis e como essas leis devem ser efetivadas. Então a gente vai fazer esse seminário, você está super convidada, você também está convidado. Estão esgotadas as inscrições, mas se você também deixar um recadinho aí, a gente sempre deixa dar um jeitinho para que você faça parte dessa questão, e especialmente se você for advogada ou advogado que queira estar mais presente, né, junto da OAB, junto da Comissão de Processo Legislativo, ou utilizar a ponte da Comissão de Processo Legislativo para estar perto da Comissão da Mulher, da Comissão da Advocacia Negra, de diversas comissões que eu tenho certeza que o orgulho de Dani em ter tantas comissões tão atuantes e tão representativas na OAB. Breno, esse evento é um evento maravilhoso. Parabenizar a Alba, parabenizar a TV Alba, Michele também, você que sei que também está participando ativamente da organização e da construção desse evento, porque isso mostra, né, que a Casa do Povo, porque o Legislativo é a Casa do Povo, né, está atento a esse tema que é tão decisivo. Como você falou bem, comunicar é você, de fato, estabelecer um canal de comunicação com o outro. Então, não pode ser um fluxo só de ida.
ele tem que ser um fluxo de ida que também comporte esse retorno, né? Que faz parte desse ouvir, deixar esse espaço para o cidadão poder, né, também trazer esse feedback. Então, um evento maravilhoso, parabéns, né? A OAB está apoiando, inclusive, o evento 11 e 12, show de bola. Para mim é um prazer sempre estar aqui com você, participando do Edlei, né? É um programa que eu faço questão de acompanhar. Você faz um trabalho incrível, entrevistas sempre maravilhosas, com conteúdo nota 1000, e eu adorei participar desse Edlei especial aqui na Semana do Meio Ambiente, né? E Camaçari, aqui no Horto de Camaçari, um lugar lindíssimo, belíssimo. Então, assim, sensacional. E falar, né, da importância mesmo de espaços como esse, tentar levar o conhecimento jurídico numa linguagem mais acessível, né, para o cidadão. Show de bola aqui, muito bom. É a felicidade que a gente tem de ver que pessoas que, inclusive, compõem os quadros da OAB, né? Deixar aqui um abraço para os dois Rodrigos, né? O secretário e o chefe de gabinete, que fizeram um trabalho fenomenal aqui no Horto, abrindo para a comunidade, reabrindo esse espaço fundamental para Camaçari, mas também para a região metropolitana. Você que é de Salvador, às vezes você passa pela orla ali, tem muita gente que pensa que Camaçari é só a orla, né, que é aquela Arembepe, outras praias maravilhosas aqui de Salvador, mas Camaçari tem um centro vibrante, um centro comercial, né, muitas empresas, tem um polo petroquímico, né, que a gente está vendo aí como é que reestrutura e renasce para gerar mais emprego, gerar mais renda e, assim, deixar você à vontade para que você deixe um recado aí para nossa audiência. Você sabe que nossa audiência, ela é sua fã, viu? Camaçari é um dos maiores PIBs do Nordeste, passa inclusive algumas capitais. Olha eu fazendo propaganda aqui de Camaçari. A gente não pode esquecer do nosso presidente também, nosso presidente Requião. Exato. Um forte abraço, meu amigo. Eu, assim, dizer que eu fiquei realmente encantada aqui, o trabalho que o Rodrigo vem fazendo. Adorei conhecer o Horto, aqui o secretário aqui, né, de Camaçari, responsável por esse, não só pela reinauguração do Horto, mas por esse projeto aqui, sensacional. E saber, porque é um advogado, a gente fica até, né, mais orgulhoso dessa advocacia maravilhosa. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a você, né, e esse parabéns pelo projeto, pelo trabalho, né, conte conosco, né, eu aqui que sou fã desse projeto, também para todos aqueles que nos acompanham, para o nosso presidente aqui da subseção de Camaçari, Eduardo Requião, ele que é uma grande liderança, que faz um trabalho incrível aqui, e dizer, né, que esse é o compromisso nosso de fortalecer a advocacia em todo o estado e a importância, né, na pessoa dele, de todos os nossos presidentes, porque o seu programa ele é um programa, né, que não é só Camaçari, a gente está gravando em Camaçari, a importância de todos os nossos presidentes, para fortalecer a advocacia da Bahia toda, né? A advocacia de Salvador, a advocacia de cada canto. E estamos aí com muito entusiasmo, muita dedicação para fazer 3 anos de muito trabalho e muitas conquistas para a advocacia baiana. E vamos nessa. Vamos nessa. Daniela Borges, satisfação enorme tê-la aqui conosco e satisfação em ter você com a gente também. Você curta, compartilhe e quem sabe faça aquele cortezinho, né? Você mesmo no seu celular e mande para o seu amigo, para sua amiga, aquele tema que impactou você, aquelas jogo de palavras de tributário que você não entendeu direito ainda. Você quer entender melhor? Procure o Edlei que você vai entender, porque aqui informação de qualidade já se sabe, né? Edlei. Estamos juntos.